recentemente tive uma consultoria que a pessoa me perguntou exatamente isso. Eduardo, como que eu invisto na pessoa, né? Porque o nosso tipo de colaborador, ele vai embora rápido. Eu falei, então, esse é o problema. Se você começar a investir mesmo, investir na pessoa, e aí eu não estou falando para pagar coisas caras, mas estou falando para pagar cursos online, cursos presenciais, né? Investir numa saída fora, numa reunião em um lugar um pouco diferente, trazer, né, oportunidades para ela, essa pessoa fica. Ela não fica porque você não faz isso, tá? Então, automaticamente, você não precisa dar um salário grande, mas você precisa dar estrutura de desenvolvimento para essa pessoa. E tem um outro aspecto na empresa familiar, que é as empresas familiares, ela tem a tendência de ter o colaborador por um tempo maior. Independente se ela é produto, se ela é serviço, se é um operário, se é um gerente, não importa. Eles têm a tendência de ficar mais tempo na empresa. Então você tem que começar a pensar isso como um ativo. Eu vou trazer uma máquina, eu trago a máquina que hoje eu posso, né? Só que eu fico com aquela máquina quebra, ela vai perdendo o tempo, ela deprecia, eu tenho que pagar manutenção. Eu pego uma pessoa. Aquela pessoa ela vai ficar mais tempo do que a máquina. E eu não tenho manutenção dela, e eu não tenho que investir numa tecnologia nova, né? Ela não é uma máquina que você retira e coloca outra. Muito pelo contrário, ela pegou toda a experiência durante esses anos na sua empresa. É importantíssimo você olhar e falar, olha que ativo que eu tenho aqui. Então eu vou pegar ela e vou lapidar, e eu vou incrementar, eu vou investir nessa pessoa. É a mesma coisa se você estivesse fazendo uma linha de produção. Todo mundo vai lá e compra máquina, expande, faz, paga manutenção, compra peça, faz isso. Mas chega na pessoa, não olha dessa forma. Tem coisas erradas aí, tá? Eu vi já empresas de televendas, né? De televendas, call center, colocarem sistemas formidáveis, mas olha a pessoa e não desenvolve, né? E ela é o vendedor e não desenvolve, não tem como se manter, né? Não tem como eu ter uma longevidade, melhorar minha lucratividade. Quando a gente trabalha lucratividade, a gente trabalha dois aspectos. A venda é importantíssima, mas a gente está trabalhando também toda a redução e otimização dos meus recursos. Como que eu faço isso daí? Melhorando as pessoas, trazendo mais produtividade. Então eu preciso pensar nesses aspectos, tá? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante também é que a empresa familiar ela não dá feedback. E o que é o feedback, né? Muitas pessoas não sabem, mas o feedback é você dar um retorno positivo ou negativo, né? De como está sendo o desenvolvimento dessa pessoa, como que ela está desenvolvendo as atividades, se ela está cumprindo ou o que foi acordado, se ela está superando ou não as suas expectativas, né? O que acontece só que muitas vezes nem se dá isso porque não é medido, tá? Então por isso que eu trago até aqui a mensuração, tá bom? E o contratar bem vem junto com isso. Então contrato bem, mensuro para depois dar um feedback, né? Porque a gente vai falar sobre a atividade e não sobre ela, ok? E quando a gente fala em dar feedback, uma coisa muito importante é que você aprenda, como empresa familiar, a implantar o feedback, mas aprender a dar feedback. Algumas vezes eu vejo algumas empresas familiares que são menores, né, e assim, até médias empresas, elas falam, não, eu dou feedback, mas quando eu vou olhar o feedback, é pesadíssimo, né, não se dá um feedback daquela maneira, sem estrutura, sem dado, sem contexto, sem apontamento de exemplos, sem mensuração. Dar feedback simplesmente é muito ruim, tá? Então, saber e dar feedback também é um outro ponto importantíssimo aí para uma gestão adequada de um colaborador. Um outro ponto aqui, um nono ponto que eu vejo é que a gente precisa saber a hora de trocar o colaborador. Acabei de falar que a gente tem uma tendência de ter um colaborador dentro de uma empresa familiar por mais tempo. Isso é positivo, isso é muito bom, mas isso também é ruim, porque a gente para de oxigenar
toda a nossa empresa, de trazer pessoas que tenham olhares diferentes, visões e experiências diferentes para eu poder melhorar e poder discutir alguns assuntos, mas muitas vezes eu também acabo ficando refém daquela pessoa. E aí, quando a gente olha para o aspecto, eu vou encerrar o ciclo de um colaborador dentro da organização, né, da empresa familiar, a gente tem que olhar de uma forma muito positiva isso. A primeira coisa, se a pessoa, né, não atende de fato, não tem muito o que a gente falar. Você está mensurando, você está vendo, eu preciso contratar outra pessoa, né? Muitas vezes eu tenho um caixa pequeno para poder lidar com todas essas situações. Mas é importante que eu veja uma situação. Quando você não sabe ou você não interrompe aquele ciclo daquela pessoa, além de você estar se prejudicando no sentido de baixa produtividade, custo alto, mais conflitos, né? Muitas vezes custa a saúde mental, física, emocional da família até, que já vi muitos casos, né? E todos esses impactos que a gente está falando, eu estou tirando também, e aí é um modo que eu vi e comecei a exercitar e eu vi que isso é muito importante, eu estou tirando o direito dessa pessoa evoluir como pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa ela não é ruim na minha situação, ou ela não faz mais parte porque mudou a minha empresa, ela não soube mudar, mas ela seria muito boa em outra atividade, em outro local, em desenvolver outras coisas para outras pessoas. E a gente tem que ter isso muito em mente. Isso é importante. Quando eu estou postergando a vida dela dentro da minha empresa familiar, eu estou retirando um dia ali para ela, assim, a menos, né? Estou retirando um dia a menos ali, um dia a mais, na verdade, para ela poder se desenvolver como pessoa. E isso é importante a gente olhar. Então a gente tem que ser um pouco mais frio nesse ambiente e tratar dessa maneira.